Leitura do Livro dos Médiuns, capítulo 29. Reuniões e sociedades espíritas. Das reuniões em geral. 324. As reuniões espíritas podem ter grandes vantagens quando permitem se esclarecer pela troca recíproca de pensamentos, pelas perguntas e anotações que cada um pode fazer e das quais todo mundo aproveita. Mas para retirar delas todos os frutos desejáveis, requerem condições especiais que vamos examinar, porque se erraria em assimilá-las às sociedades comuns. De resto, sendo as reuniões todos coletivos, o que lhes concerne é consequência natural das instruções precedentes. Devem ter as mesmas precauções e se preservarem dos mesmos escolhos que os indivíduos. Por isso, colocamos esse capítulo por último. As reuniões espíritas têm caracteres muito diferentes segundo o objetivo a que se propõe e sua condição de ser. Por isso mesmo, deve diferir também. Segundo a sua natureza, elas podem ser frívolas, experimentais ou instrutivas. 325. As reuniões frívolas se compõem de pessoas que não veem senão o lado divertido das manifestações. Se divertem com os gracejos dos espíritos levianos, muito curiosos com essas espécies de assembleias, onde têm toda a liberdade para se exibirem e nas quais não faltam. É aí que se perguntam todas as espécies de banalidades, que se faz ler a boa sorte pelos espíritos, que se coloca a sua perspicácia à prova para adivinhar a idade, o que se tem no bolso, desvendar os pequenos segredos e mil outras coisas dessa importância. Essas reuniões são sem consequência, mas como os espíritos levianos são por vezes muito inteligentes e têm, em geral, humor fácil e jovial, aí se produzem frequentemente coisas muito curiosas, das quais o observador pode tirar o seu proveito. Aquele que não tivesse visto senão isso e julgasse o mundo dos espíritos segundo essa amostra, se faria uma ideia tão falsa como aquela que julgasse toda a sociedade de uma grande cidade pela de certos quarteirões. O simples bom senso diz que os espíritos elevados não podem vir em tais reuniões onde os espectadores não são mais sérios do que os atores. Se quer ocupar com coisas fúteis, é preciso francamente chamar os espíritos levianos, como se chamariam os palhaços, para divertirem uma sociedade, mas haveria profanação em para elas convidar nomes veneráveis, misturar o sagrado com o profano. 326. As reuniões experimentais têm mais especialmente por objeto a produção de manifestações físicas. Para muitas pessoas é um espetáculo mais curioso do que instrutivo. Os incrédulos delas saem mais admirados do que convencidos, quando não viram outra coisa, e todo o seu pensamento gira em torno da procura dos artifícios, porque, não se apercebendo de nada, supõe naturalmente subterfúgios. Ocorre de outro modo com aqueles que estudaram, compreendem primeiro a possibilidade e os fatos positivos determinam em seguida ou completam sua convicção. Se houver subterfúgios, eles mesmos descobrirão. Não obstante isso, essas espécies de experimentações têm uma utilidade que ninguém poderia desconhecer, porque foram elas que fizeram descobrir as leis que regem o mundo invisível, e para muita gente, sem contradita, são um poderoso motivo de convicção. Mas sustentamos que apenas
Elas não podem mais iniciar na ciência espírita do que a visão de um engenhoso mecanismo. Não pode fazer conhecer a mecânica se não lhe conhece as leis. Contudo, se forem dirigidas com método e prudência, obter-se-ão resultados bem melhores. Voltaremos daqui a pouco a esse assunto. 327. As reuniões instrutivas têm um outro caráter e, como são aquelas onde se pode aurir o verdadeiro ensinamento, insistiremos antes sobre as condições que devem preencher. A primeira de todas é permanecerem sérias em toda a acepção da palavra. É preciso bem se persuadir de que os espíritos aos quais se quer dirigir são de uma natureza toda especial, que o sublime, não podendo se aliar ao trivial, nem ao bem como ao mal, se se quer obter boas coisas, é preciso se dirigir aos bons espíritos. Mas não basta chamar os bons espíritos, é necessário, como condição expressa, estar nas condições propícias para que eles queiram vir. Ora, os espíritos superiores não virão mais a assembleias de homens levianos e superficiais do que teriam vindo quando vivos. Uma sociedade não é verdadeiramente séria, senão com a condição de se ocupar de coisas úteis com a exclusão de todas as outras. Se aspira a obter fenômenos extraordinários por curiosidade ou passatempo, os espíritos que o produzem poderão vir, mas os outros se irão. Em uma palavra, qualquer que seja o caráter de uma reunião, ela encontrará sempre espíritos dispostos a secundarem suas tendências. Uma reunião séria se afasta, pois, do seu objetivo, se troca o ensinamento pelo divertimento. As manifestações físicas, como dissemos, têm sua utilidade, que aqueles que querem ver busquem as reuniões experimentais, que aqueles que querem compreender busquem as reuniões de estudo. Será assim que uns e outros poderão completar sua instrução espírita, como no estudo da medicina, uns vão aos cursos e outros à clínica. 328. A instrução espírita não compreende apenas o ensinamento moral dado pelos espíritos, mas também o estudo dos fatos. A ela incumbe a teoria de todos os fenômenos, a procura das causas e, como consequências, a constatação do que é possível e do que não é. Em uma palavra, a observação de tudo o que pode fazer avançar a ciência. Ora, seria enganar-se, crendo que os fatos estejam limitados aos fenômenos extraordinários, que apenas os que ferem mais os sentidos sejam dignos de atenção. São encontrados a cada passo nas comunicações inteligentes, e que homens reunidos para um estudo não poderiam negligenciar esses fatos que seria impossível enumerar. Surgem de uma multidão de circunstâncias fortuitas, embora menos salientes, não deixam de ser do mais alto interesse para o observador, que neles encontra, com a confirmação de um princípio conhecido ou a revelação de um princípio novo, que o faz penetrar mais adiante nos mistérios do mundo invisível. Está também aí a filosofia. 329. As reuniões de estudo, por outro lado, são de uma imensa utilidade para os médiuns de manifestações inteligentes, sobretudo para aqueles que têm um desejo sério de se aperfeiçoar e que a eles não vêm como uma tola presunção de infalibilidade. Um dos grandes escolhos da mediunidade, como já dissemos, é a obsessão e a fascinação. Podem, pois, iludirem-se de muito boa fé sobre o mérito do que obtêm. E se concebe que os espíritos enganadores
tenham sua liberdade de ação quando não se ocupam senão de um cego. É por isso que afastam seu médium de todo controle, que, se for preciso, fazem tomar aversão por quem poderia esclarecê-lo. Com a ajuda do isolamento e da fascinação, podem facilmente fazê-lo aceitar tudo o que querem. Não é demasiado repeti-lo, aí está não só o escolho, mas o perigo. Sim, nós o dissemos, um verdadeiro perigo. O único meio de dele escapar é o controle de pessoas desinteressadas e benevolentes, que, julgando as comunicações com sangue frio e imparcialidade, podem lhe abrir os olhos e fazê-lo perceber o que não pode ver por si mesmo. Ora, todo médium que teme esse julgamento já está no caminho da obsessão. O que crê que a luz não é feita senão para ele está completamente subjugado. Se toma o mal, se toma a mal as observações, se as repele, se com elas se irrita, não se poderá ter dúvidas sobre a má natureza do espírito que o assiste. Nós o dissemos, o médium pode não ter conhecimentos necessários para compreender os erros. Pode se deixar enganar por belas palavras e uma linguagem pré-tendenciosa. Ser seduzido por sofismas, e isso com a melhor boa-fé do mundo. Por essa razão, na falta de suas próprias luzes, deve modestamente recorrer às dos segundos. Estes dois adágios de que 4 olhos veem melhor do que 2, e que, se não é jamais um bom juiz em causa própria. E desse ponto de vista, que as reuniões são para o médium de uma grande utilidade. Se é bastante sensato para escutar os avisos, porque aí se encontrarão pessoas mais clarividentes do que ele, que perceberão as nuances, frequentemente muito delicadas, pelas quais o espírito trai sua inferioridade. Todo médium que deseja sinceramente não ser joguete de mentiras deve, pois, procurar trabalhar em sessões sérias e, para elas, levar o que obtém em particular, aceitar com reconhecimento, solicitar mesmo o exame crítico das comunicações que recebe. E, se é alvo de espíritos enganadores, é meio mais seguro de se desembaraçar deles, provando-lhes que não podem fraudá-lo. O médium, aliás, que se irrita com a crítica, está tanto mais mal fundado, quanto seu amor próprio não está comprometido, uma vez que o que diz não é dele, e que não é isso mais responsável do que o leitor dos versos de um mau poeta. Insistimos sobre esse ponto porque, se aí está um escolho para os médiuns, o é também para as reuniões, nas quais importa não conceder levianamente confiança a todos os intérpretes dos espíritos. O concurso de todo médium obsediado ou fascinado lhe seria mais nocivo do que útil. Devem, pois, não aceitá-lo. Pensamos ter entrado no desenvolvimento suficiente para que lhe seja impossível iludir-se sobre os caracteres da obsessão. Se o médium não pode reconhecê-la por si mesmo, um dos mais salientes é, sem contradita, a pretensão de ter unicamente a razão contra todo o mundo. Os médiuns obsediados, que não querem com isso convir, assemelham-se a esses doentes, que se iludem sobre a sua saúde e se perdem por falta de se submeterem a um regime salutar. 330. O que uma reunião séria deve se propor
é afastar os espíritos mentirosos. Estaria em erro se acreditasse ao abrigo pelo seu objetivo e pela qualidade dos seus médiuns. A isso não chegará senão quando estiver ela mesma nas condições favoráveis. Para se compreender bem o que se passa nessas circunstâncias, pedimos dignar-se a refletir-se ao que dissemos mais atrás no número 231, sobre a influência do meio. É preciso imaginar cada indivíduo como cercado de um certo número de companheiros invisíveis que se identificam com seu caráter, seus gostos e suas tendências, pois toda pessoa que entra em uma reunião conduz consigo espíritos que lhe são simpáticos. Segundo seu número e sua natureza, esses acólitos podem exercer sobre a Assembleia e sobre as comunicações uma influência boa ou má. Uma reunião perfeita seria aquela na qual todos os membros, animados por um igual amor ao bem, não conduzissem com eles senão bons espíritos. Na ausência da perfeição, a melhor será aquela onde o bem se impusesse sobre o mal. Isso é muito lógico para que seja necessário insistir. 331. Uma reunião é um ser coletivo, cujas qualidades e propriedades são as resultantes de todas as dos seus membros, que formam como um feixe. Ora, esse feixe terá tanto mais força quanto for mais homogêneo. Se compreende bem o que foi dito, número 282, pergunta 5, sobre a maneira pela qual os espíritos são advertidos de nosso chamado, compreender-se-á facilmente a força da associação do pensamento dos assistentes. Se o espírito de alguma sorte é atingido pelo pensamento, como o somos pela voz, 20 pessoas unindo-se em uma mesma intenção terão necessariamente mais força do que uma sozinha. Mas para que todos esses pensamentos concorram para o mesmo objetivo, é preciso que vibrem em uníssono e se confundam, por assim dizer, num só, o que não pode ocorrer sem o recolhimento. Por outro lado, o espírito, chegando a um meio completamente simpático, nele fica mais à vontade, não encontrando aí senão amigos, vem com mais boa vontade e mais disposto a responder. Quem tenha seguido com alguma atenção as manifestações espíritas inteligentes pode ter se convencido dessa verdade. Se os pensamentos são divergentes, disso resulta um choque de ideias desagradáveis para o espírito e, por consequência, nocivo à manifestação. Ocorre o mesmo com um homem que deva falar em uma assembleia, se sente que todos os pensamentos lhe são simpáticos e benevolentes, a impressão que recebe reage sempre sobre as suas próprias ideias e lhe dá mais inspiração. A unanimidade desse concurso exerce sobre ele uma espécie de ação magnética que decuplica seus meios, ao passo que a indiferença e a hostilidade o perturba e o paralisa. É assim que os atores são eletrizados pelos aplausos. Ora, os espíritos, bem mais impressionáveis do que os humanos, devem sentir bem mais ainda a influência do meio. Toda reunião espírita deve, pois, tender à maior homogeneidade possível. Fique bem entendido que falamos daquelas que querem alcançar os resultados mais sérios e verdadeiramente úteis. Se quer simplesmente obter comunicações, mesmo assim, sem se inquietar com a qualidade daqueles que as dão, é evidente que todas essas preocupações não são necessárias, mas então não se pode queixar da qualidade do produto.
332. O recolhimento e a comunhão de pensamentos, sendo as condições essenciais de toda reunião séria, compreende-se que o maior número de assistentes deve ser uma das causas, as mais contrárias à homogeneidade. Não há, certamente, nenhum limite absoluto a esse número, e se concebe que 100 pessoas suficientemente recolhidas e alertas estarão em condições melhores do que 10 que estivessem distraídas e barulhentas. Mas é evidente também que quanto maior é o número, mais essas condições são difíceis de serem preenchidas. Aliás, é um fato provado que, pela experiência, que os pequenos círculos íntimos são sempre mais favoráveis às belas comunicações, e isso pelos motivos que desenvolveremos. 333. Há ainda um outro ponto que não é menos necessário: a regularidade das reuniões. Em todas, há sempre espíritos que se poderia chamar de habituais, e não entendemos por isso esses espíritos que se acham por toda parte e se misturam com tudo. Aqueles são ou espíritos protetores, ou aqueles que são interrogados mais frequentemente. Não é preciso crer que esses espíritos não têm outra coisa a fazerem do que nos escutarem. Eles têm suas ocupações e podem, aliás, se encontrarem em condições desfavoráveis para serem evocados. Quando as reuniões ocorrem a dias e horas fixas, se preparam de acordo e é raro que faltem. Há mesmo os que levam a pontualidade ao excesso. Melindram-se com um quadro de hora de atraso, com um quarto de hora de atraso. E se eles mesmos marcam o momento de uma entrevista, seria inútil chamá-los alguns minutos mais cedo. Acrescentemos, no entanto, que se bem que os espíritos prefiram a regularidade, os que são verdadeiramente superiores não são meticulosos a esse ponto. A exigência de uma pontualidade rigorosa é um sinal de inferioridade, como tudo o que é pueril. Fora das horas consagradas, eles podem, sem dúvida, virem e vêm, até com boa vontade, se o objetivo é útil, mas nada é mais nocivo às boas comunicações do que chamá-los à torto e à direito quando a fantasia nos toma e, sobretudo, sem motivo sério. Como não estão obrigados a se submeterem aos nossos caprichos, poderiam não se incomodar, e é então, sobretudo, que os outros podem tomar seu lugar e seu nome. Das sociedades propriamente ditas. 334. Tudo o que dissemos sobre as reuniões em geral se aplica naturalmente às sociedades regularmente constituídas. Estas, entretanto, têm que lutar contra algumas dificuldades especiais que nascem do próprio laço que une os membros. Tendo sido várias vezes perguntados sobre a sua organização, as informações nós as resumiremos aqui em algumas palavras. O espiritismo, que apenas acaba de nascer, é ainda muito diversamente apreciado, muito pouco compreendido em sua essência por um grande número de adeptos, para oferecer um laço poderoso entre os membros do que se poderia chamar uma associação. Esse laço não pode existir senão entre aqueles que lhes veem o objetivo moral, o compreendem e o aplicam a si mesmos. Entre os que nele não veem senão fatos mais ou menos curiosos, não poderia haver um laço sério. Colocando os fatos acima dos princípios, uma simples divergência na maneira de apreciá-los pode dividi-los. Não ocorre o mesmo com os primeiros, porque sobre a questão moral não pode existir duas maneiras de ver. Também há de se notar que toda parte onde se encontrem, uma confiança recíproca os atrai uns aos outros. A benevolência mútua,
que reina entre eles afasta o embaraço e o constrangimento que nascem da suscetibilidade, do orgulho que se melindra com a menor contradição, o egoísmo que fere tudo a si. Uma sociedade onde tais sentimentos reinassem sem divisão, onde seus membros se reunissem com o objetivo de virem se instruir com os ensinamentos dos espíritos e não na esperança de verem coisas mais ou menos interessantes ou para fazerem prevalecer sua opinião, uma tal sociedade, seria não só viável, mas indissolúvel. A dificuldade de reunir ainda numerosos elementos homogêneos, deste ponto de vista, leva a dizer que, no interesse dos estudos e para o bem da própria coisa, as reuniões espíritas devem visar em se multiplicarem em pequenos grupos, antes que procurar se constituírem em grandes aglomerações. Esses grupos correspondendo-se entre si, visando-se, permutando-se, visitando-se, suas observações podem, desde o presente, formarem um núcleo da grande família espírita que congregará um dia todas as opiniões e unirá os homens num mesmo sentimento de fraternidade, selado pela caridade cristã. Trezentos e 35. Já vimos de qual importância é a uniformidade de sentimentos para a obtenção de bons resultados. Essa uniformidade será tanto mais difícil de se obter quanto o número for maior. Nas pequenas reuniões, conhece-se melhor, se está mais seguro dos elementos que aí se introduzem. O silêncio e o recolhimento são mais fáceis e tudo se passa como em família. As grandes assembleias excluem a intimidade pela variedade dos elementos dos quais se compõem. Exigem locais especiais, recursos pecuniários e um aparelho administrativo, inútil nos pequenos grupos. A divergência de caracteres, de ideias, de opiniões, aí se desenha melhor e oferece aos espíritos trapalhões mais facilidade para semearem a discórdia. Quanto mais a reunião é numerosa, tanto mais é difícil contentar todo mundo. Cada um gostaria que os trabalhos fossem dirigidos ao seu gosto, que se ocupassem de preferência com os assuntos que mais lhe interessam. Alguns creem que o título de sócio lhes dá o direito de imporem sua maneira de ver. Daí as divergências, uma causa de mal-estar que traz, cedo ou tarde, a desunião, depois a dissolução, sorte de todas as sociedades do qual sejam objeto. As pequenas seções não estão sujeitas às mesmas flutuações. A queda de uma grande sociedade seria um revés aparente para a causa do espiritismo e seus inimigos não deixariam de se prevalecer disso. A dissolução de um pequeno grupo passa despercebida e, aliás, se um se dispersa, 20 outros se formam do outro lado. Ora, 20 grupos de 15 a 20 pessoas obterão mais e farão mais pela propagação do que uma assembleia de 300 a 400 pessoas. Dir-se-á, sem dúvida, que os membros de uma sociedade que agissem, como acabamos de dizer, não seriam verdadeiros espíritas, uma vez que o primeiro dever que a doutrina impõe é a caridade e a benevolência. Isso é perfeitamente justo. Também aqueles que pensam assim são espíritas antes de nome do que de fato. Não pertencem seguramente à terceira categoria, ver número 28. Mas quem diz
que esses sejam mesmo espíritas quaisquer. Aqui se apresenta uma consideração que não deixa de ter gravidade. 336. Não nos esqueçamos de que o Espiritismo tem inimigos interessados em lhe fazer frente e que veem esses sucessos com despeito. Os mais perigosos são os que o atacam abertamente, mas não são, os que atacam abertamente, mas os que agem nas sombras. Esses o acariciam com uma mão e o difamam com a outra. Esses seres malfazejos se insinuam por toda parte, onde esperam fazer o mal. Como sabem que a reunião é uma força, procuram destruí-la, lançando fogueiras de discórdia. Quem diz, pois, que aqueles que nas reuniões semeiam a perturbação e a cisânia não sejam agentes provocadores interessados na desordem? Infalivelmente, não são nem verdadeiros e nem bons espíritos. Não podem jamais fazer o bem e podem fazer muito mal. Compreende-se que eles têm infinitamente mais facilidade para se insinuarem nas reuniões numerosas do que nas pequenas sessões, onde todo mundo se conhece. Graças aos surdos enredos que passam despercebidos, semeiam a dúvida, a desconfiança e a desafeição, sob a aparência de um hipócrita interesse pela coisa, criticam tudo, formam conciliábulos e rodas que cedo rompem a harmonia do conjunto. É o que querem. Frente a essa gente, apelar aos sentimentos de caridade, de fraternidade, é falar a surdos voluntários, porque seu objetivo é precisamente destruir esses sentimentos, que são o maior obstáculo às suas intrigas. Esse estado de coisas deplorável em todas as sociedades o é mais ainda nas sociedades espíritas, porque se não leva a uma ruptura, causa uma preocupação incompatível com o recolhimento e a atenção. 337. Se a reunião está em mau caminho, dir-se-á aos homens sensatos e bem-intencionados, não têm direito de crítica. Devem deixar o mal passar sem dizer nada, aprová-lo pelo seu silêncio? Sem dúvida, é seu direito, é, ademais, um dever, mas se sua intenção é realmente boa, emitem seus conselhos com conveniência e benevolência, abertamente e não ocultamente. Se não são seguidos, se retiram, porque não se conceberia que aquele que não tivesse nenhuma segunda intenção se obstinasse em permanecer numa sociedade onde se fizessem coisas que não lhe conviesse. Pode-se, pois, estabelecer, em princípio, que quem, em uma reunião espírita, provoque a desordem ou a desunião, ostensivamente ou subrepticiamente, por quaisquer meios, é ou um agente provocador ou, pelo menos, um mau espírito, do qual não poderia se desembaraçar muito cedo. Mas os próprios compromissos que ligam todos os membros frequentemente lhe colocam um obstáculo. Por isso, convém evitar os compromissos indissolúveis. Os homens de bem estão sempre bastante empenhados, os mal-intencionados estão sempre mais. 338. Além das pessoas notoriamente malévolas que se insinuam nas reuniões, há aqueles que, pelo caráter, carregam a perturbação consigo por toda a parte onde se encontrem. Não se poderia, pois, ser mais circunspecto quanto aos elementos novos que se introduzem na reunião. Os mais importunos, nesse caso, não são os ignorantes sobre a matéria, nem mesmo aqueles que não creem,
A convicção não se adquire senão pela experiência, e há pessoas que querem se esclarecer de boa fé. Aqueles, sobretudo, dos quais é preciso se preservar são as pessoas de sistemas preconcebidos, os próprios incrédulos que duvidam de tudo, mesmo da evidência. Os orgulhosos que pretendem ter com exclusividade a luz infusa por toda a parte, querem impor sua opinião e olham com desdém a quem não pense com eles. Não vos deixeis prender pelo seu pretenso desejo de se esclarecer. Há mais de um que ficaria bem irritado se forçado a convir que se enganou. Guardai-vos, sobretudo, desses pensadores insípios, que querem sempre ter a última palavra, e daqueles que não se comprazem senão na contradição. Uns e outros fazem perder o tempo sem proveito para eles mesmos. Os espíritos não gostam de palavras inúteis. 339. Vista a necessidade de se evitar toda causa de perturbação e de distração, uma sociedade espírita que se organize deve colocar toda a sua atenção sobre as medidas apropriadas para tirar dos promotores de desordens os meios de prejudicarem e dar as maiores facilidades para afastá-los. As pequenas reuniões não têm necessidade senão de um regimento disciplinar muito simples para a ordem das sessões. As sociedades regularmente constituídas exigem uma organização mais completa. A melhor seria aquela cujos mecanismos fossem os menos complicados. Umas e outras poderão tirar o que lhe for aplicável ou o que lhe creiam útil do regulamento da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas que damos mais adiante. 340. As sociedades pequenas ou grandes e todas as reuniões, qualquer que seja a sua importância, têm que lutar contra um outro escolho. Os promotores de perturbações não estão apenas no seu seio, mas estão igualmente no mundo invisível. Do mesmo modo que há espíritos protetores para as sociedades, as cidades e os povos, os espíritos malfazejos se ligam aos grupos como aos indivíduos. Atacam primeiro os mais fracos, os mais acessíveis, dos quais procuram fazer instrumentos, e pouco a pouco tratam de cercar as massas, porque seu júbilo mau está em razão do número daqueles que têm sob seu jugo. Todas as vezes, pois, que num grupo uma pessoa caia na armadilha, é preciso se dizer que há um inimigo no campo, um lobo no redil, e que se deve estar em guarda, porque é mais do que provável que multiplicará suas tentativas, se ele não é desencorajado por uma resistência enérgica. A obsessão vem, então, como um mal contagioso, que se manifesta nos médiuns pela perturbação da mediunidade e nos outros pela hostilidade de sentimentos, a perversão do senso moral e a perturbação da harmonia. Como o mais poderoso antídoto desse veneno é a caridade que procuram sufocar. Não é preciso, pois, esperar que o mal se torne incurável para dar-lhe remédio. Não é necessário mesmo esperar os primeiros sintomas. Sobretudo, é preciso dedicar-se em preveni-lo. Para isso, há dois meios eficazes, se forem bem empregados: a prece de coração e o estudo atento dos menores sinais que revelem a presença de espíritos enganadores. O primeiro atrai os bons espíritos, que não assistem com zelo senão aqueles que os secundam com sua confiança em Deus. O outro prova aos maus que estão tratando
com pessoas bastante clarividentes e bastante sensatas para não se deixarem enganar. Se um dos membros sofre a influência da obsessão, todos os esforços devem tender, desde os primeiros indícios, a lhe abrir os olhos, temendo que o mal se agrave, a fim de conduzi-lo à convicção de que está enganado e ao desejo de secundar aqueles que querem livrá-lo. 341. A influência do meio é a consequência da natureza dos espíritos e do seu modo de ação sobre os seres vivos. Dessa influência, cada um pode deduzir por si mesmo as condições as mais favoráveis para uma sociedade que aspire a granjear a simpatia dos bons espíritos e a não obter senão boas comunicações, afastando os maus. Essas condições estão todas nas disposições morais dos assistentes. Resumem-se nos pontos seguintes: perfeita identidade de objetivos e de sentimentos, benevolência recíproca entre todos os membros, abnegação de todo sentimento contrário à verdadeira caridade cristã, desejo único de se instruir e de se melhorar pelos ensinamentos dos espíritos e aproveitamento dos seus conselhos. Quem está persuadido de que os espíritos superiores se manifestem em vista de nos fazer progredir e não para o nosso prazer, compreenderá que devem se afastar daqueles que se limitam a admirar seu estilo, sem deles retirar nenhum fruto, e que não tomam o atrativo das sessões, senão pelo menor ou maior interesse que elas ofereçam, segundo seus gostos particulares. Exclusão de tudo o que nas comunicações solicitadas aos espíritos não teria senão um objetivo de curiosidade, recolhimento e silêncio respeitosos durante as conversas com os espíritos. Associação de todos os assistentes pelo pensamento ao chamado feito aos espíritos com que evocam. Concurso dos médiuns da Assembleia com a abnegação de todo sentimento de orgulho, de amor próprio e de supremacia, e pelo único desejo de se tornarem úteis. Essas condições são tão fáceis de preencher que não se possa encontrá-las? Não pensamos assim, ao contrário, esperamos que as reuniões verdadeiramente sérias, como já existem em diversas localidades, se multiplicarão. Não hesitamos em dizer que será a elas que o Espiritismo deverá a sua mais poderosa propagação. Congregando os homens honestos e conscienciosos, imporão silêncio à crítica e, quanto mais suas intenções sejam puras, mais serão respeitados, mesmo por seus adversários. Quando a zombaria ataca o bem, cessa o fazer rir, torna-se desprezível. Será entre as reuniões desse gênero que um verdadeiro laço de simpatia, uma solidariedade mútua, se estabelecerão pela força das coisas e contribuirão para o progresso geral. 342. Seria um erro crer que as reuniões, onde se ocupa mais essencialmente das manifestações físicas, estejam fora desse concerto fraternal e que excluem todo pensamento sério. Se não requerem condições tão rigorosas, não será impunemente que sejam assistidas com leviandade, e se enganaria quem cresce que o concurso dos assistentes nelas sejam absolutamente nulo. Tem-se a prova do contrário no fato de que, frequentemente, as manifestações desse gênero não podem se produzir em certos meios. Há, pois, também, para isso, influências contrárias. E essas influências não podem estar, senão, na divergência ou na hostilidade dos sentimentos que paralisam os esforços dos espíritos. As manifestações físicas, como dissemos, têm uma grande utilidade,
abrem um vasto campo ao observador, porque é toda uma ordem de fenômenos insólitos que se desenrola aos seus olhos e cujas consequências são incalculáveis. Uma assembleia pode, pois, ocupar-se com objetivos muito sérios, mas não poderia atingi-los, seja como estudo, seja como meio de convicção, se não se coloca em condições favoráveis. A primeira de todas é não a fé dos assistentes, mas seu desejo de se esclarecerem, sem prevenção, sem ideia preconcebida, de rejeitar mesmo a evidência. A segunda é a restrição do seu número para evitar a mistura de elementos heterogêneos. Se as manifestações físicas são produzidas, em geral, por espíritos menos avançados, não deixam de ter o objetivo providencial. E os bons espíritos as favorecem todas as vezes que podem ter um resultado útil. Assuntos de estudo. 343. Quando forem evocados parentes e amigos, alguns personagens célebres, para comparar suas opiniões de além-túmulo com as que tiveram em suas vidas, frequentemente ficam-se embaraçados para alimentar as conversas, sem que se caia na banalidade e na futilidade. Muitas pessoas pensam, por outro lado, que o livro dos Espíritos esgotou a série de perguntas de moral e de filosofia. É um erro. Por isso, é talvez útil indicar a fonte de onde se poderia tirar assuntos de estudos, por assim dizer, ilimitados. 344. Se a evocação de homens ilustres, de espíritos superiores, é eminentemente útil pelo ensinamento que nos dão, a dos espíritos vulgares não o é menos, se bem que sejam incapazes de resolverem as questões de alta importância. Pela sua inferioridade, eles se pintam a si mesmos, e quanto menos a distância que os separa de nós é grande, mais neles encontramos relações com as nossas próprias situações, sem contar que nos oferecem, com frequência, traços característicos do mais alto interesse, como explicamos acima, no número 281, falando da utilidade das evocações particulares. São, pois, uma mina inesgotável de observações, não tomando mesmo senão os homens cuja vida apresente alguma particularidade sob o aspecto do gênero de morte, da idade, das boas ou más qualidades, de sua posição feliz ou infeliz sobre a terra, e dos hábitos, do estado mental, etc. Com os espíritos elevados, o quadro de estudos se alarga. Além das questões psicológicas que têm um limite, pode-se propor-lhe uma multidão de problemas morais que se estendem ao infinito em todas as posições da vida, sobre a melhor conduta de se ter em tal ou tal circunstância dada, sobre nossos deveres recíprocos, etc. O valor da instrução que se recebe sobre um assunto qualquer, moral, histórico, filosófico ou científico, depende inteiramente do estado do espírito que se interroga. Cabe a nós julgar. 345. Além das evocações propriamente ditas, os ditados espontâneos oferecem assuntos de estudo ao infinito. Consiste em esperar o assunto que apraz aos espíritos tratarem. Vários médiuns podem, nesse caso, trabalharem simultaneamente. Algumas vezes pode-se chamar um espírito determinado. O mais ordinariamente se esperam aqueles que queiram se apresentar e frequentemente eles vêm da maneira mais imprevista. Esses ditados podem, em seguida, dar lugar a uma multidão de perguntas cujo tema se encontra, assim, todo preparado. Devem ser comentados com cuidado para se estudar todos os pensamentos que encerram e julgar se trazem consigo um cunho de verdade. Esse exame, feito com severidade, é, como dissemos, a melhor garantia contra a intrusão de espíritos enganadores. Por esse motivo,
assim como para a instrução de todos, poderá ser dado conhecimento das comunicações obtidas fora da reunião. Há aí, como se vê, uma fonte inesgotável de elementos eminentemente sérios e instrutivos. 346. As ocupações de cada sessão podem ser reguladas assim como segue. Primeiro, leitura das comunicações espíritas obtidas na última sessão, passada a limpo. Segundo, relatórios diversos, correspondência, leitura das comunicações obtidas fora das sessões, relação de fatos interessando ao espiritismo. Terceiro, trabalhos de estudo, ditados espontâneos, perguntas diversas e problemas morais propostos aos espíritos, evocações. Quarto, conferência, exame crítico e analítico das diversas comunicações, discussão sobre os diferentes pontos da ciência espírita. 347. Os grupos nascentes são algumas vezes tolhidos de seus trabalhos por falta de médiuns. Os médiuns seguramente são um dos elementos essenciais das reuniões espíritas, mas não são um elemento indispensável, e haveria erro em crer que, com sua falta, nelas nada haveria de se fazer. Sem dúvida, aqueles que não se reunissem, senão com o objetivo de experimentação, não poderiam fazer mais sem médiuns do que os músicos em um concerto sem instrumentos. Mas o que tem em vista o estudo sério tem 1000 motivos de ocupação tão úteis e proveitosos como se pudessem operar por si mesmos. Aliás, as reuniões que têm médiuns podem acidentalmente encontrarem-se sem eles, e seria deplorável que crescem, nesse caso, nada mais ter a fazer do que retirar-se. Os próprios espíritos podem, de tempos em tempos, colocá-los nessa posição, a fim de lhes ensinar a passar sem eles. Diremos mais, que é necessário, para aproveitar seus ensinamentos, consagrar um certo tempo para meditá-los. As sociedades científicas não têm sempre instrumentos de observação sob os olhos e, todavia, não têm dificuldades em encontrarem assuntos de discussão na ausência de poetas e oradores. As sociedades literárias leem e comentam as obras de autores antigos e modernos. As sociedades religiosas meditam sobre as escrituras. As sociedades espíritas devem fazer o mesmo e tirarão um grande proveito para o seu adiantamento, estabelecendo conferências nas quais se lerá e comentará tudo que se referir ao espiritismo, pró ou contra. Dessa discussão, onde cada um dá o tributo de suas reflexões, cintilam traços de luz que passam desapercebidos pela leitura individual, numa leitura individual. Ao lado das obras especiais, os jornais fornecem fatos, relatos, eventos, sinais de virtudes ou de vícios que sobressaem de graves problemas morais, que só o espiritismo pode resolver, e está ainda aí um meio de se provar que ele se liga a todos os ramos da ordem social. Colocamos em causa que uma sociedade espírita que organizasse seu trabalho nesse sentido, procurando os materiais necessários, não encontraria bastante tempo para dar as comunicações diretas dos espíritos. Por isso pedimos sempre esse ponto, a atenção das reuniões verdadeiramente sérias, a que têm mais ânimo para se instruírem do que para procurarem um passatempo. Ver número 207, capítulo da formação dos médiuns. Rivalidade entre as sociedades. 348. As reuniões que se ocupem exclusivamente das comunicações inteligentes e as que se dedicam ao estudo das manifestações físicas têm cada uma sua missão. Nenhuma nem outras estariam no verdadeiro espírito
do espiritismo se olhassem mal, e aquela que atirasse a primeira pedra na outra provaria só com isso a má influência que a domina. Todas devem concorrer, embora por caminhos diferentes, ao objetivo comum, que é a procura e a propagação da verdade. Seu antagonismo, que não seria senão um efeito do orgulho superexcitado, fornecendo armas aos detratores, não poderia senão prejudicar a causa que pretendem defender. 349. Essas últimas reflexões se aplicam igualmente a todos os grupos que possam diferir sobre alguns pontos da doutrina. Como dissemos no capítulo das contradições, essas divergências não incidem, na maior parte do tempo, senão sobre os acessórios, frequentemente mesmo sobre simples palavras. Haveria, pois, puerilidade permanecer à parte, porque não se pensa exatamente do mesmo modo. Haveria pior do que isso se os diferentes grupos ou sociedades de uma cidade se olhassem com inveja. Compreende-se a inveja entre pessoas que se fazem concorrência e podem chegar a um prejuízo material. Mas quando não há especulação, a inveja não pode ser senão uma mesquinha rivalidade do amor próprio. Como, em definitivo, não há sociedade que possa reunir em seu seio todos os adeptos, as que estão animadas de um verdadeiro desejo de propagar a verdade, cujo objetivo é unicamente moral, devem ver como um prazer multiplicarem-se as reuniões e, se houver concorrência entre elas, deve ser para que façam mais o bem. As que pretendam estar com a verdade, com a exclusão das outras, devem prová-lo tomando por divisa amor e caridade, porque tal é a do todo verdadeiro espírita. Querem se prevalecer da superioridade dos espíritos que as assistem, que o provem pela superioridade dos ensinamentos que recebem e pela aplicação que fazem deles em si mesmos. Aí está um critério infalível para distinguir as que estão no melhor caminho. Certos espíritos mais presunçosos do que lógicos tentam às vezes impor seus sistemas estranhos e impraticáveis, graças aos nomes venerandos com que se adornam. O bom senso logo faz justiça a essas utopias, mas até lá eles podem semear a dúvida e a incerteza entre os adeptos, daí frequentemente uma causa de divergência momentânea. Além dos meios que demos para apreciá-los, há um outro critério que dá a medida de seu valor: é o número de partidários que recrutam. A razão diz que o sistema que encontra mais eco nas massas deve estar mais perto da verdade do que aquele que é repelido pela maioria e vê suas fileiras diminuírem. Tende também por certo que os espíritos que recusam a discussão com os seus ensinamentos é porque lhe reconhecem a fraqueza. 350. Se o espiritismo deve, assim como está anunciado, ocasionar a transformação da humanidade, isso não pode ocorrer senão pelo melhoramento das massas, a qual não chegará gradualmente, e pouco a pouco, senão pelo melhoramento dos indivíduos. Que importa acreditar na existência dos espíritos se essa crença não o torna melhor, mais benevolente, mais indulgente para com seus semelhantes, mais humilde, mais paciente na adversidade? Que serve ao alvorecer espírita se é sempre avaro, ao orgulhoso se é sempre pleno de si mesmo, ao invejoso se é sempre invejoso? Todos os homens poderiam, pois, acreditar nas manifestações e a humanidade ficar estacionária, mas tais não são os desígnios de Deus. É para esse fim providencial
que deve entender todas as sociedades espíritas sérias, agrupando ao seu redor todos aqueles que estão nos mesmos sentimentos. Então, haverá entre elas união, simpatia, fraternidade, e não em vão e pueril antagonismo de amor próprio, de palavras antes de coisas, então serão fortes e poderosas, porque se apoiarão sob uma base inabalável, o bem para todos. Então, elas serão respeitadas e imporão silêncio à tola zombaria, porque eles falarão em nome da moral evangélica respeitada por todos. Tal é a senda na qual temos nos esforçado para fazer entrar o Espiritismo. A bandeira que levantamos bem alto é a do Espiritismo cristão e humanitário, ao redor da qual somos felizes em ver já tantos homens se congregarem sobre todos os pontos do globo, porque compreendem que aí está a âncora da salvação, a salvaguarda da ordem pública, o sinal de uma era nova para a humanidade. Convidamos todas as sociedades espíritas a concorrerem para essa grande obra, que de um lado do mundo ao outro elas se estendam mão fraterna e lançarão o mal em redes inextricáveis.